tá bom de navegar, tem informação de todo o Brasil e tem informação de agora, porque o Senado Federal acaba de aprovar o marco temporal. Tá aí, é manchete do meionorte.com. Senado vai contra o STF e aprova o marco temporal das terras indígenas. O Senado aprovou com 43 votos a favor e 21 votos contrários, com um quórum de 65 senadores. 43 a 21, está aprovado o texto base do marco temporal. O que significa isso, Ananias? Bom, o marco temporal, a partir da sua aprovação, significa que esse texto aprovado prevê que os povos indígenas só poderão reivindicar posse de terras que ocupavam de forma permanente na data da promulgação da Constituição de 88. Significa o que na prática? Se as comunidades não comprovarem que estavam nas terras em 5 de outubro de 88, elas poderão ser expulsas das suas terras a partir do marco temporal aprovado agora. Os senadores vão para os destaques. Mas quanto ao texto base, a Cíntia, direto de Brasília, traz como votaram os senadores. Cíntia. Isso mesmo, a gente tem aí o painel, Ananias, acabei de mandar para você e para a Juliana, o painel de votação de como os parlamentares votaram, e a gente sabe que essa votação é uma reação ao Supremo Tribunal Federal, que já havia aprovado e que hoje concluiu o julgamento, inclusive com a definição sobre as indenizações. Aí está o painel com os votantes, e quando a gente vai lá no estado do Piauí, a gente vê a bancada piauiense, em sua maioria, votando contra o marco temporal, contra esse desrespeito àquilo que o Supremo já havia decidido, né? Até por ser inconstitucional, a tese foi considerada inconstitucional, então Jussara Lima e Marcelo Castro votaram contra, e o senador Ciro Nogueira votou a favor do marco temporal. A gente tem aí estado por estado, e dá para ver bem que há toda uma coerência em quem vota a favor, né? São aqueles senadores bolsonaristas, mais ligados à direita, em sua maioria, embora, por exemplo, a senadora Soraya Tronic, que é mais progressista, tenha votado a favor, inclusive está sendo muito cobrada por ter votado a favor. Tá aí, gente, olha, essa é a imagem do painel do Senado, a informação é de agora, a Cíntia Lages traz no momento que ela acontece pra gente. Aí estão os estados, por votação, dos seus senadores, você vê ali embaixo, na terceira coluna, coluna do meio, o estado do Piauí. O senador Ciro Nogueira votou a favor, senadora Jussara e senador Marcelo Castro votaram não, votaram contra o marco temporal. A senadora Jussara, ela que é esposa do deputado federal Júlio César, que tem uma forte ligação com a bancada ruralista. Então, ela contrariou até mesmo essa indicação aí. Assim, para mim, foi um voto assim, de muita convicção, né? Sim, foi um voto dela, né? Não dá para dizer que o voto foi empacotado e encomendado para ela, não. Ela votou a partir das suas convicções. Porque é uma tese que a bancada ruralista, né, defende. Votou bem. Foi. Agora, Osmando, me chama a atenção esse ponto que a Cíntia traz. Uma resposta do Congresso à decisão do Supremo Tribunal Federal, que já tinha declarado inconstitucional essa tese do marco temporal. Como é que fica agora? Eu vou contrariar todos vocês, vou até surpreender para dizer que sou a favor do marco temporal, desde que a data seja 22 de abril de 1500, que foi quando os portugueses avistaram na Bahia as terras brasileiras, e a partir daí é a data considerada do descobrimento do Brasil. Osmano, então, eu acho que você não vai contrariar a gente, não. Sobre esse aspecto, eu sou literalmente 100% a favor do marco temporal. Mas sonhos à parte, eu quero dizer que
Isso é uma vergonha, uma afronta e uma demonstração clara, evidente, de que esse Congresso brasileiro não está a serviço do povo, não está a serviço do interesse público. Eles estão servindo a mandatários, aos colonizadores eternos que desgraçam este país, que trazem a infelicidade deste país, que destroem a natureza, que fazem com que o desmatamento cresça de forma exorbitante no momento em que o mundo clama por controle do meio ambiente, em que as terras indígenas são invadidas, são tomadas, roubadas, invadidas e exploradas por garimpeiros e fazendeiros inescrupulosos, por pecuaristas e agricultores latifundiários sem escrúpulo algum, que vivem a cegueira da lei, da justiça, praticando esses crimes contra o Brasil. Então, esse Congresso não está a serviço do povo brasileiro. Isso, literalmente, não está. Então, eu vejo que isso é uma afronta enorme ao Supremo Tribunal Federal. Acho que isso vai levar uma longa história para que isso seja decidido, porque é frontalmente inconstitucional. Isso já é a decisão tomada pelo Supremo ao derrubar o marco temporal por 9-2, e hoje, ao dizer, inclusive, fazendo justiça, que aqueles fazendeiros, que aqueles ocupantes de terras que receberam títulos e que participaram pacificamente, sem terem ocupado em momentos de conflito, mas por titulação oferecida pelo governo, eles terão que ser indenizados, caso a caso vão ser analisados, serão indenizados pelo governo, pelas benfeitorias que eles tenham feito ao longo desse período nessas terras indígenas que tenham sido ocupadas. Acho que, mais uma vez, o Congresso dá uma demonstração de desrespeito, de falta de espírito público e de que estão realmente a serviço de poderosos e não a serviço do povo brasileiro. Agora, Alessio, tem um termo para isso, né? Pauta-bomba, aprovada ali com uma celeridade impressionante, com rapidez nas comissões e hoje à noite no plenário, e agora vai para a sanção ou veto do presidente Lula. O que você acha que deve acontecer? Olha, Ananias, o que vai acontecer eu ainda não sei, mas o que eu espero que aconteça é que tenha o veto do presidente Lula para esse projeto, até porque a gente já viu isso, uma grande maioria no STF que concorda com a derrubada do marco temporal. E eu chamo a atenção para 2 pontos. Primeiro, porque quebra essa harmonia do Congresso com o STF, a harmonia essa que já vinha sendo muito atacada nos últimos anos pelo ex-presidente da República. Tinha essa falta de diálogo entre os poderes, apesar de cada um ser independente, é necessária essa harmonia para o bom andamento do país. E também a questão do retrocesso, Ananias, porque, como o senhor Zé Osmando falou, a gente concorda caso esse marco temporal fosse datado lá de 1500, que é desde quando a gente sabe da existência dos indígenas, de que os portugueses descobriram, mas chama a atenção também esse voto da senadora Jussara, como a Kátia falou, porque as bancadas que votaram aí, que deram grande maioria para o marco temporal ser aprovado, é a bancada ruralista que quer essas terras indígenas para poder crescer o agronegócio nessas terras, a bancada também da Bíblia, a bancada evangélica que em 1500, como o senhor Zé Osmando citou, catequizou muitas vezes até de forma forçada os indígenas que habitavam no país. E também a bancada da bala, né, que a gente vê por diversas vezes em disputas territoriais nessas terras indígenas, matando muitas vezes líderes indígenas por conta de terra. Então, agora eles tentam, de certa forma, legitimar essa invasão das terras indígenas, que são realmente, na minha visão, os verdadeiros donos desse território, dessas terras que eles ocupam desde antes de 1500. A gente está falando aqui de que deveria ser a partir, mas a gente sabe que os verdadeiros brasileiros, digamos assim, desde sempre são realmente os povos originários, os povos indígenas. Então, realmente, é um grande retrocesso na minha avaliação e eu espero que o presidente possa vetar, Ananias. O Alessio falou, Marta, da bancada ruralista, a bancada da bala, que votaram a favor do projeto, e parte dos governistas também, senador Davi Alcolumbre, senador Renan Calheiro, também votaram sim a favor do marco temporal. Marta. É isso, Ananias. Eu acho que a partir dessa decisão, a partir desse embate, digamos assim, entre Supremo e Congresso, acho que dá para a gente
ter uma visão mais clara do perfil de cada uma das instituições. O Congresso vem aí, como a gente já comentou sobre isso diversas vezes, o Congresso atual tem um perfil, tem uma característica de seus deputados e seus senadores serem mais conservadores, né? Eles terem esse perfil mais conservador, e o Supremo está agindo com um perfil mais progressista, apoiando causas desse sentido, aprovando, na verdade, causas nesse sentido, que visam o progresso. E, claro, não é novidade, eu acho que não é novidade que o Congresso vote pautas desse sentido, com decisões nesse sentido, mas eu também acredito, Ananias, que o presidente Lula ele vai sim sofrer uma certa pressão para que essa decisão ela seja vetada, porque, claro, a gente já acompanha há um tempo esse debate e a gente já vê claramente falas da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, ela tentando impedir que o marco temporal tivesse andamento nas casas legislativas, que ele fosse aprovado, e eu acredito sim que vai haver uma certa pressão para que o presidente Lula, pelo menos, protele essa decisão ou que tome alguma iniciativa, enfim, seja lá o qual for, né? Principalmente no caso a do veto. Arremata, Cíntia. A gente fala, só lembrando, Inês, a gente fala muito dos povos originários, né, e dos indígenas, mas isso também atinge as comunidades quilombolas. Sim, são os povos originários todos, né? Ananias, hoje, nos últimos 2 dias, é um apocalipse na Câmara Federal. Hoje, só hoje, eles apresentaram, eles estão fazendo crescer uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição chamada PEC do Equilíbrio dos Poderes. Sabe o que diz essa PEC? Que eles podem desrespeitar as decisões do Supremo, eles podem mudar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Olha só o que eles estão montando lá para a Câmara Federal. Então, assim, realmente essa bancada chamada conservadora, de direita, ou de extrema direita, como parte chama, está tocando terror, para a gente usar uma linguagem que o nosso telespectador entende bem, né? Além disso, eles também querem aprovar o Estatuto do Nascituro, que é um projeto de 2007 que eles desengavetaram nas últimas semanas, começaram a trabalhar fortemente. E, dentre outras coisas, hoje eu pesquisei e publiquei até no meu blog uma matéria sobre isso, dentre outras coisas, esse projeto prevê a prisão, inclusive para o médico que fizer um aborto e cometer, por exemplo, uma imperícia. Então, se houver um parto, por exemplo, e nesse aborto, e nesse parto, essa criança, esse bebê morrer, eles preveem lá nesse estatuto que o médico possa ser punido. As penas são de até 3 anos. É um projeto um retrocesso tão grande, é tamanho, que é uma coisa assim. Eu li todo o projeto do Estatuto do Nascituro. Ele tem um apoio muito forte da bancada da bala. Eu fiz um levantamento dos 44 deputados da bancada da bala, olhei um a um no placar, porque eles criaram um site para divulgar os deputados que já assinaram a urgência. A urgência para que esse projeto ande mais rapidamente, como diz o próprio nome, em regime de urgência, saltando as comissões, né? Então, eles montaram um placar, já tem 285 que são favoráveis. Dos 44 da bancada da bala, 30 já assinaram. Eu fiz um levantamento nome a nome dos parlamentares. E só para a gente fechar essa história da questão do aborto, quer dizer, que eles, na verdade, o objetivo é proibir o aborto, mas o nome é Estatuto do Nascituro. Então, assim, é uma coisa que vem embrulhada, mas no fundo é com esse objetivo. Você embrulha no nome, né? É como a gente tinha comentado antes. Se esse Congresso está ruim, espere o próximo, né? Na volta, eu volto com você, Alessio. Eu preciso